A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra Bem-aventurados os Misericordiosos, realizada por Sheila Salomé, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite a todos, que Jesus nos ampare, nos proteja, nos guie. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em torno do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os Misericordiosos. Na introdução do capítulo, nós teremos algumas anotações do Evangelho de Mateus que eu farei a leitura a seguir. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados? Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Ainda num outro trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 18, Pedro indaga a Jesus: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 21, 22. É importante nós pensarmos o quanto que Jesus vai nos alertar, vai exemplificar para todos nós a importância do perdão nas nossas vidas. Kardec, no capítulo 10, ele faz algumas anotações interessantes. E ele fala: a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ainda neste mesmo capítulo, nas instruções dos Espíritos, nós temos uma mensagem de Paulo: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Como nós devemos observar, refletir, como nós estamos lidando com o perdão no nosso dia a dia. Um outro parágrafo, nós temos a seguinte observação: a indulgência, sentimento doce, fraternal, todo homem deve ter para com seus irmãos, mas tão poucos a praticam. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios. Sede indulgentes, amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta, irrita. O Conselho Nacional de Justiça, pensando nos diversos conflitos existentes na sociedade nos dias atuais, fez uma proposta, uma determinação para que os tribunais de justiça de todo o Brasil criassem, dentro de um prazo pré-estabelecido, centros judiciários de solução de conflitos, espaços para conciliação, espaço para mediação de conflitos, muitas oficinas de formação de mediadores, conciliadores, com a oportunidade de trabalhos de círculos restaurativos, para situações de violência doméstica, para situações onde as partes apresentam um vínculo permanente. A proposta da justiça restaurativa, onde as vítimas têm a oportunidade de dialogar, de conversar e de ouvir os seus ofensores. Estamos aqui falando da justiça do século XXI.
E é importante pensarmos como nós estamos trabalhando o perdão na nossa vida, como estamos buscando a pacificação daqueles problemas que nos afligem. Nós trouxemos hoje algumas pesquisas realizadas em diversas instituições científicas ao redor do mundo. E são pesquisas que vão nos relatar o quanto que o perdão vai contribuir para a saúde física e mental daquele que perdoa. Nós sabemos que praticar o perdão não é simples. Muitas vezes somos socialmente criticados por perdoarmos, muitas vezes somos criticados por pedir perdão. Mas a psicóloga Susana Avezum, ela apresentou um estudo no Congresso da Sociedade de Cardiologia de São Paulo em junho de 2019. E é interessante o que a Susana nos traz. Ela vai nos dizer que a falta de perdão prejudica a saúde cardiovascular, que a mágoa, que o ressentimento vão provocar o estresse e que, estressados, as nossas respostas fisiológicas de defesa, nós vamos produzir ali adrenalina, noradrenalina, e todos estes efeitos provocarão no sujeito o aumento da pressão, alteração no metabolismo, o fluxo sanguíneo do coração é alterado. Dentro das pesquisas realizadas, nós vamos falar também de uma pesquisa realizada na Universidade Federal da Paraíba. Nessa pesquisa, o psicólogo Júlio Rick, ele vai nos dizer que quando perdoamos, os indicadores físicos melhoram. Ele ressalta que o ressentimento e a raiva são estressores e cultivá-los eleva a pressão arterial, provoca ansiedade, provoca depressão. O quanto que é importante estarmos atentos a estes estudos. Com o olhar da medicina, da cardiologia, e ela apresentou o estudo no Congresso de Cardiologia. O outro fala do ponto de vista da psicologia. O quanto que nós devemos estar atentos às sensações de raiva, de mágoa, de rancor. E nesse estudo publicado da Paraíba, eles vão nos mostrar que quem perdoa e quem é perdoado tende a apresentar redução na pressão arterial. O sistema imunológico também foi um dos pontos de pesquisa. Essa pesquisa aconteceu na Sociedade de Medicina Comportamental dos Estados Unidos e foi desenvolvida com pessoas portadoras de HIV. E os pesquisadores relataram que quem perdoava genuinamente apontava um maior nível de células CD4, que são células positivas para o sistema imunológico. Então, é muito interessante nós observarmos que a mudança interior com relação à mágoa, a um acontecimento do passado, alguma situação infeliz que nós tenhamos vivenciado, a mudança do nosso padrão de pensamento, de atitude diante desses acontecimentos podem nos favorecer ou nos prejudicar do ponto de vista das emoções, do ponto de vista do quanto que o nosso sistema imunológico é abalado quando estamos estressados, o quanto que a nossa capacidade de acalmarmos,
de vislumbrarmos uma solução positiva, ela fica prejudicada nos momentos de muito estresse, de muita raiva. Uma outra pesquisa interessante vai nos falar sobre a indulgência. Essa pesquisa ressalta o quanto que a indulgência vai nos ajudar a proteger os efeitos negativos do estresse. O quanto que a indulgência ela pode favorecer a nossa qualidade de sono e pode nos libertar daquela sensação de incômodo, de mal-estar presente no ressentimento. O ressentimento, ele aumenta a nossa irritabilidade. Ele tende a aumentar a nossa tristeza, a nossa ansiedade. Quando relembramos algum acontecimento infeliz, a nossa realidade psíquica, ela registra aquela lembrança como se estivesse acontecendo hoje, aqui e agora. Quantas vezes nós nos recordamos de algum acontecimento feliz e às vezes temos aquela sensação de bem-estar, aquela sensação agradável daquele momento, pelo simples fato da recordação. E isso acontece em situações felizes, que foram para nós muito agradáveis, e acontece também em situações que foram ruins, que foram negativas, e que guardamos ali uma raiva, um rancor, uma mágoa dessa situação. Muitas vezes vamos relembrar daquela situação 1, 2, 3, 30 vezes. E o que acontece? O nosso corpo registra como se aquilo tivesse acontecido 1, 2, 3, 30 vezes. Por isso, a sensação de cansaço, às vezes uma dificuldade para dormir, às vezes uma irritabilidade, em função de toda a descarga que nós provocamos em nós para um mal que já bastava aquele dia do acontecido. O nosso convite de hoje é para refletirmos sobre os acontecimentos. Nós não temos controle de que eles virão ou não, mas nós podemos refletir como nós vamos reagir a eles. Jesus traz a reflexão do amor, ele traz a proposta do amor, ele traz a proposta do perdão, do quanto que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos conosco, o quanto que nós devemos amar ao próximo, o quanto que nós não devemos julgar, uma vez que também erramos. Então, dentro da proposta do amor trazida por Jesus, o nosso convite é para que nós façamos a reflexão de como nós estamos trabalhando o perdão na nossa vida, nos acontecimentos que nos afligem. Prosseguindo com a nossa reflexão, trazemos aqui uma história sobre o perdão, a ponte do perdão. Esta é a história de 2 irmãos que eram muito unidos, muito amigos desde a infância. Eles eram vizinhos. Eles tinham as suas fazendas muito próximas e um dia, por causa de uma discussão, uma desavença, a amizade entre os dois acabou. E essa foi a primeira briga entre eles em 50 anos de convivência. Até então, eles sempre trabalharam juntos nas plantações, cuidando das fazendas, sempre ajudavam um ao outro nos momentos difíceis. E a briga começou por causa de um pequeno mal-entendido, que pode acontecer de vez em quando com todo mundo, com os irmãos, mas a discussão foi crescendo até se tornar uma briga irreversível, repleta de palavras de fúria, de raiva, seguidas de semanas de silêncio e afastamento. O tempo passou
E um dia, um dos irmãos estava em casa quando alguém bateu a porta. E ao abri-la, o irmão se depara com um senhor de idade, de barba branca, segurando uma caixa de ferramentas. E esse senhor oferece seus serviços. Ele fala que é carpinteiro e oferece o trabalho dele, pergunta se ele podia ser útil, se ele precisava de algum reparo na casa ou na fazenda. E o irmão respondeu que sim, que ele precisava sim. E ele falou o seguinte: eu tenho um trabalho para o senhor. Do outro lado do riacho tem uma fazenda que pertence ao meu irmão mais novo. Até pouco tempo, toda essa área entre as nossas casas era muito verde. Mas acontece que ele mudou o curso do riacho para criar um tipo de fronteira entre as nossas casas. E eu tenho certeza que ele fez isso porque ele tem raiva de mim. Mas eu vou dar uma resposta para ele. Eu gostaria que o senhor construísse uma cerca enorme, de 3 metros de altura, com aquelas árvores que estão logo ali em frente, perto do celeiro. O senhor vai aproveitar a madeira daquelas árvores, construir essa cerca bem grande, pois eu não quero vê-lo nunca mais na minha vida. E aí o rapaz ajudou o carpinteiro a levar as ferramentas lá para onde ele deu as instruções para construir a cerca. O carpinteiro ouviu a história, pensou naquelas orientações que ele havia recebido e falou assim: tudo bem, entendi, senhor. E aí o rapaz, depois que ele ajudou o carpinteiro com as ferramentas, ele foi resolver coisas na cidade. Ele deixou o moço trabalhando e foi na cidade resolver o serviço dele. Outras atividades, outras tarefas. E aí, quando ele voltou para casa à noite, o carpinteiro tinha terminado o serviço. E aí ele olhou para a obra que o carpinteiro fez e ficou muito bravo. Os olhos pareciam que ia soltar faísca de tanta raiva. E ele mal conseguia pronunciar uma palavra, porque ele estava com muita raiva daquilo que ele estava vendo. O que aconteceu? Num lugar onde ele deveria ter construído a cerca, ele construiu uma ponte. Uma ponte linda, gente. Uma ponte que era uma verdadeira obra de arte. E com um belo corrimão, o corrimão esculpido, linda ponte. E quando ele assustou, o irmão mais novo apareceu e correu, cruzou a ponte e deu um abraço no irmão mais velho. E disse: mas você é muito especial, meu irmão. Você conseguiu construir essa ponte mesmo depois de tudo que eu fiz para você. E o carpinteiro, ao ver os irmãos se abraçando, ele saiu, recolheu as ferramentas, colocou de volta na caixa e começou a caminhar para ir embora. O irmão foi atrás dele e falou: mas por favor, fique aqui por alguns dias, nós temos muita coisa para consertar aqui. Então o carpinteiro disse: eu gostaria muito de ficar, meus senhores, mas eu tenho mais pontes para construir e outros concertos para fazer em outros lugares. O significado dessa história, é muito simples. Sempre que nós deixarmos a raiva, o ódio, afastar as pessoas amadas, as pessoas queridas, quando nós deixamos o orgulho passar por cima do amor, nós criamos muros. E quando nós usamos o amor como verdadeiro caminho para o perdão, nós construímos pontes. Que nós possamos fazer as nossas escolhas embasadas no amor e que nós consigamos alcançar o perdão em nossas vidas. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.